Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, bom dia você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas, nesta manhã de sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Estamos aqui nos colocando na presença do nosso Deus para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E continuando o nosso estudo no empreendedorismo com o livro do Levítico. Hoje nós vamos meditar no terceiro dia, Justiça Social, Levítico capítulo 19, versículo 3. Levítico capítulo 19, versículo 13. Diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. O salário do trabalhador não ficará contigo até pela manhã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, como aplicar essa citação bíblica dentro do empreendedorismo? Valorizar colaboradores é investir em produtividade e lealdade. Você conhece bem a sua equipe? Você conhece bem a capacidade? Você conhece bem o envolvimento, a dedicação? Valorize a equipe, valorize os seus colaboradores. Pagar um dia e tratar com justiça, pagar em dia e tratar com justiça, cria uma cultura saudável. Então, como empreendedor, como empresário, como gestor, mantenha em dia o seu compromisso, o compromisso da empresa com os seus colaboradores, com a sua equipe. Evite essa questão dos atrasos. Então, valorize, organize. Se chama o quê? Organização financeira. Então, organize para que a cultura da sua empresa ela seja uma cultura saudável para a gestão e para os colaboradores. A dica prática para esse dia de hoje, vamos lá. Reforce hoje a valorização de quem trabalha com você, seja com reconhecimento, seja com um incentivo. Eu perguntava, né? Você conhece bem a sua equipe, os seus colaboradores? Então analise, veja, observe, seja reconhecedor, seja com incentivo, seja com um reconhecimento. E pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com as armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar, pedindo pela vida dos seus clientes e seus fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. O terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quarto mistério, vamos rezar pedindo pela nossa vida financeira. Apresenta diante de Deus a tua vida financeira pessoal e a vida financeira do teu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, que é o mistério da gratidão, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação,
reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você nesse momento a parar um pouquinho o que você está fazendo e reza exclusivamente pela tua empresa. Para diante de Deus. Coloca as intenções do teu coração, os planos do teu coração, os planejamentos, as metas, os sonhos que você deseja realizar, tudo aquilo que precisa ser direcionado, tudo aquilo que precisa ser realizado. E coloca o nome da tua empresa, coloca todas as equipes, os colaboradores, gestores, sócios, todos aqueles que estão unidos a ti nessa atividade empresarial, nessa atividade profissional. Coloca tudo na presença do nosso Deus. Você que nesse dia está com uma porta fechada na sua frente, porque precisa tomar uma decisão muito importante, mas que não sabe como seguir. Esse é o momento. Coloca essa decisão que precisa ser tomada, apresenta diante de Deus, clama a sabedoria para que o Senhor venha te direcionar, para que o Senhor venha te instruir com as palavras certas, com as ações certas, com a atitude certa. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes empresariais que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males, do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua luz, a Tua força, o Teu amor, a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus direciona a nossa vida e conduz os nossos passos, os nossos projetos, encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de sexta-feira. Quero agradecer a você que reza conosco, você que participa conosco e convido você a deixar seu like, deixa seu comentário e compartilha para que outras pessoas também possam vivenciar esta graça de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios, rezando o texto do empreendedor, que vai ao ar de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene
Araújo. Obrigada a todos, tenham todos um ótimo dia. Dia de conquistas, dia de vitórias, dia de graças alcançadas e de muitos problemas resolvidos pelo poder do nome de Jesus, que nos chama a avançar. E avançar é decisão. Toma a tua decisão hoje e avança. Vai para o próximo nível. Estamos juntos na batalha até o céu, unidos e fortalecidos pela força da oração. Tchau, povo de Deus!